Então, deixa eu ver aqui. Beleza. Então, bom dia, pessoal. A ideia hoje é resolver os mini projetos 6, 7 e 8. Né? No projeto 9, a gente ainda não tem ele lançado oficialmente. E a gente vai deixar para resolver depois. Justamente para dar um tempinho para vocês resolverem o que já aconteceu de prática na disciplina. E aí, eu vou continuar o trabalho de ontem em cima do que a gente já fez, né? Então, vou iniciar aqui. Lancei a gravação lá no grupo do Telegram da gente, do 1 ao 5. E aí, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Acho que tá. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um ponto referente ao 6, né? Para quem não fez o 6, fazer também. Todos os atributos de todas as classes devem ter o mesmo modificador de acesso privado. Todos os métodos também, a menos que sejam utilizados por outras classes. Então, vamos lá. Vou ver aqui. Esse é o código que a gente estava mexendo ontem, né? E aí eu tenho algumas classes aqui. Essas 4 classes, tá? Então, o main não pode ser privado, né? O main é um método que vai ser chamado na hora que o meu código for executado e pelo sistema operacional. Então, ele tem que ser público, tá? Então, aqui eu não tenho o que fazer. E nessa classe app, a única coisa que eu tenho é o método main. Então, isso aqui eu tenho que fazer. Na classe, vou para a classe escolha, aí sim, eu tenho um construtor e 2 atributos. Então, vamos lá. Vou botar aqui privado. É aqui que eu é privado. Né? Estou garantindo que esses atributos são privados. O construtor é necessário que eu acesse ele de outras classes. Eu poderia deixar ele privado, mas é muito raro o construtor ser privado. Tem casos especialíssimos em que isso acontece. Mas geralmente a gente quer construir objeto em outros lugares. Então, o construtor a gente deixa público. Tá? Aí veio, colocamos como privado e deu erro. Tá aqui um vermelhinho na classe capítulo. Vamos olhar para esse vermelho. Então, ó, tem 3 linhas aqui vermelhas. Essas 3 linhas são lugares que eu acesso os atributos que antes eram privados, antes eram públicos da classe escolha, e agora eles são privados. Então, eles não são acessíveis, não são visíveis. Então, para isso, a gente vai ter que dar algum jeito de acessar esses atributos. Né? Veja que eu não tenho nenhum lugar em que eu modifico eles, eu só pego eles. Então, pegar um atributo é um método get. Então, tem que fazer um get. Vou fazer um get texto. Então, o lugar onde eu acessava o atributo do próximo capítulo, eu não vou conseguir acessar ele diretamente. Para isso, eu vou criar um método, que é para pegar esse capítulo. O lugar onde eu acessava o texto, não vou poder acessar o texto diretamente, e vou criar um método get, para pegar esse texto. Tá? E aí, esse método não existe ainda, eu vou pedir ajuda dele para criar aquilo. E aí, segurar Ctrl e entrar. Então, ele criou aqui para mim o método getTexto. Esse método não está bom, né? Está errado. Para ele ficar bom, ele retornar, em vez de nulo, o texto. Então, vê, desse jeito aqui, o interessante é o seguinte, é que esse atributo texto, ele nunca muda. Quando você cria uma escolha através do construtor, você diz qual é o texto dela. Mas ele nunca vai ser modificado. Nunca. Né? Ele vai ser
sempre é pego, você pode pegar ele com get, mas não vai ser modificado. Faltou agora só esse método aqui. O get texto aqui ficou ok. Esse get texto também ficou ok. Faltou esse get próximo capítulo. Então, vou criar esse método aqui. E aqui, mais uma vez, eu retorno diz. Eu resolvi agora a minha classe escolha. Ela ficou uma classe arrumadinha, com os atributos privados. E o que eu preciso de público está público. Aqui. Vou para a classe personagem. Tá? Mesma coisa. Personagem. Privada energia. O construtor fica público. Alterar energia é um método que ele é público, né? A gente precisa alterar. Chamado de lado de fora. Isso tem cara de método 7, né? Mas como ele faz um incremento, eu vou até mudar o nome dele. Tá assim. Incrementar aí. Aí, é, pronto, ele deu erro também aqui, ó. Né? Na hora de mostrar. Uma coisa que eu posso fazer para ficar mais elegante é, em vez de fazer esse print aqui e não mostrar, fazer esse print dentro do incrementar energia. Vou vir aqui. Assim. Por que eu fiz isso? Porque aí eu não precisei nem criar nenhum get. Eu não precisei criar nenhum get para esse atributo. Eu imprimir quando a energia fosse incrementada. Então, toda vez que a energia é incrementada, se ela cair para zero, fala que o personagem morreu. Né? Se não, eu digo quanto é a nova energia dele. Mas se passar de 100, eu cravo em 100, mantenho 100, e depois eu digo quanto é que é a nova energia. Né? E agora acho que ficou legal. E não tem erro no meu código. Agora, aqui eu vou chamar de incrementar energia também. Acho que fica mais coerente. Para modificar o nome de uma variável, gente, é F2, tá? Uma forma de refatoração de código. Você pode. Eu acho que tem aqui, ó, refactor, tá vendo? E aí você escolhe uma ação que é. Ai, tinha uma que era renomear, mas é F2, tá? F2. Então, classe escolha e classe personagem, a gente resolveu. Agora falta classe capítulo, app também, né? Capítulo. Né? A capítulo vai dar aqui. Tá? Privado. Tá? E o método executar, ó, o método executar não pode ser privado, né? Porque ele é chamado de fora. Mas o método escolher pode ser privado.
o método mostrar também. E aí deu erro. Vamos ver quais foram os erros aqui. O único erro que deu foi na hora de adicionar escolhas. Ó, que eu estou tentando adicionar a escolha. Deixa eu ver só se eu esqueci do construtor. Esqueci, né? Pronto. Agora, as escolhas, elas ficaram vermelhinhas aqui, porque é um atributo que é privado e a gente não consegue acessar. Veja, eu posso transformar isso aqui num método, certo? Criar um método que é adicionar escolha. Tá? Se é só isso que eu quero fazer, porque eu poderia fazer um get escolhas e add, mas eu vou estar dando mais acesso do que o necessário. Se eu fizer um get escolhas, eu vou estar deixando qualquer pessoa aqui na classe app modificar demais as escolhas ou né, ver demais elas. E não precisa fazer isso. Então, eu dou o mínimo de acesso possível. Então, ao invés disso, eu vou fazer uma coisa que é assim: adicionar o método aqui. E aí, isso, adicionar. E aí, eu crio esse método e faço isso. Basicamente, é isso. E aí, meu código agora está sem erros e está todo arrumadinho. É um código que tem um encapsulamento na parte da visibilidade coerente agora, tá? Né? Vamos rodar para ver? Então, deixa eu rodar assim. Tá? Então, eu acho que está funcionando. Tá? Funcionando, né? Então, essa primeira parte aqui está feita. Né? Todos os atributos, todas as classes devem ter modificadores privados. Private. A próxima é um pouco maior, né? A gente tem que garantir que todos os conteúdos dos personagens e dos capítulos devem ser armazenados em arquivos TXT. Essa é provavelmente que vai dar mais trabalho. Então, isso aí é referente ao meu projeto 7, né? Que é para entregar hoje, se não me engano. Então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, no projeto 7 é hoje, dia 20, né? Então, quem quiser alguma dica de como fazer, essa é a hora de olhar aí como fazer. Tá, para fazer isso, ver qual é o objetivo, certo? Nenhum string dessa, nenhum dado, nenhuma informação vai ficar solta. Né? Nenhuma informação vai ficar solta. Vai ficar tudo dentro de arquivos. Nada vai ficar no ponto Java, vai ficar tudo em TXT. Então, vamos lá. Vou ter que criar um arquivo TXT primeiro. Eu vou vir aqui na minha pasta do projeto. Vou criar uma nova pasta. A pasta source, que é de código-fonte, e tem a pasta resource, RSC, que vai ser de recursos. Você pode ter imagem, o que você quiser de conteúdo. E aí eu vou criar um novo arquivo TXT aqui, chamado personagens. Abrir ele.
Eu vou colar aqui hum, conteúdo dos meus personagens. Então, a primeira coisa é o nome, né? Tá. E depois a energia. Aí, mal. É a energia dele. Então, é isso que eu tenho que fazer, né? É, eu vou criar uma tag aqui chamada. Você escolhe o formato dele, certo? Eu vou fazer assim, mas vocês podem fazer diferente. Então, tem um arquivo aqui, agora eu vou ter que ler os personagens. Veja, é, o código para ler isso, a gente pode fazer ele em alguns lugares diferentes. Né? Eu posso fazer na própria classe personagem, mas eu vou fazer em uma nova classe. Eu vou criar uma classe que ela vai ser especializada em fazer a leitura do arquivo, tá? Vou chamar aqui de leitor. E aí, o que esse cara vai fazer, ele vai ter um, um código para ele abrir o arquivo e ler os personagens. Né? Então, alguém entrou aqui, alguém falou. Ah, beleza. Bom dia, Fábio. Massa. Então, eu vou criar uma classe para ler arquivos, certo? E aí, essa classe, ela vai ler personagem. A ideia é ter um método público. Massa. Um método público ler personagens. Só que esse método, ele vai devolver para mim todos os personagens que forem lidos no arquivo de personagens, nesse arquivo aqui. Né? Veja, tem várias formas de eu fazer isso, certo? O que a gente vai usar aqui é um dicionário, e vocês vão entender depois por que é um dicionário. Um dicionário, gente, é uma estrutura de dados específica que você precisa importar, né? E, e essa estrutura, ela guarda vários itens do mesmo tipo, e a forma de acessar esses itens é pelo nome, pelo nome. Então, ele é tipo uma relist, uma relist. Só que, em vez de eu ter um índice 0, 1, 2, 3, eu tenho um nome. Por isso um dicionário, porque o índice de acesso é uma palavra. E isso vai ser importante para a gente usar depois. Vocês vão entender, certo? Em breve. Mas é isso, a classe ler personagens, ela devolve vários personagens e armazenados em um dicionário. Beleza? Então, essa é a ideia. Né? E aí, eu vou abrir o arquivo.
Vou abrir o arquivo. Vou criar o scanner. O cara que vai ler o arquivo, o escaneador. Que é isso? O escaneador que ele lê o arquivo, certo? Então, aqui é o arquivo que eu quero ler. E a gente já usava o scanner antes, né? Para ler o console. Agora eu vou usar o scanner para ler um arquivo, em vez de ler um console. Então, da mesma forma que ele abre aqui, vai lendo uma linha, depois outra linha, depois outra linha. O arquivo vai ser a mesma coisa. Ele vai abrir o arquivo, ele vai ler essa linha agora, o scanner. Pá. Ele vai abrir o arquivo, vai ler uma linha, depois outra linha, depois outra linha. A ideia vai ser essa, tá? Então, eu criei o scanner aqui. Eu precisei, né, na hora de criar esse scanner, o compilador ele reclamou. Aí eu precisei criar essa estrutura aqui. Tem um try e tem um catch depois. Tá? O que é essa estrutura? É uma estrutura que diz assim, ó, pode dar ruim, né? O problema que estava acontecendo aqui, se eu tirar isso, o problema que ele está reclamando aqui é tem uma exceção que não foi lidada. Você não handle é lidar com alguma coisa, né? Unhandled assim, não foi resolvido, não foi lidado. O tipo de exceção é arquivo não encontrado. Ou seja, ao chamar essa linha de código, a linha 11, pode ser que dê ruim. E aí, você tem que tomar alguns cuidados fazendo isso em Java. Então, a forma de resolver isso que eu escolhi foi essa. Que é pedindo assim para Java, ó, eu vou tentar alguma coisa. Try, em inglês é tentar. Vou tentar alguma coisa. Vou tentar a linha 12 aqui. Pode ser que dê ruim. Se der ruim, aí captura esse erro, essa exceção, e joga esse erro na tela. Então, isso é uma forma que Java tem mais segura de lidar com erros, tá? Porque aqui você pode fazer coisas, né, com esse erro. Você pode imprimir uma mensagem dizendo, ó, você está abrindo um arquivo errado, tal. Né? Alguém falou alguma coisa. Diz aí, Alisson. Eu acho que isso foi comentado que Java ele consegue fazer essas capturas de erro porque ele compila duas vezes, né? Ah, rapaz, nunca tinha pensado dessa forma, não. O que, o que eu posso dizer assim, eu acho que é mais uma escolha de design da linguagem mesmo, do que de compilação duas vezes. Porque ele compila para a máquina virtual, está dizendo, depois ele traduz da máquina virtual para o sistema operacional, né? Mas esse erro explode dentro dele mesmo. Assim, ele não tem como ignorar que o erro aconteceu. Só que o que ele obriga a gente é, tipo, quando alguém faz um código, por quê? Por que isso acontece, certo? Por que isso acontece, né? Porque ele obriga, quando você faz o código em uma biblioteca, se você está fazendo alguma coisa que, por exemplo, está acessando o sistema de arquivos, né, que a gente está fazendo aqui. Aí, o código de criação do scanner, como pode usar um arquivo como base, ele tem, isso é o construtor da classe scanner. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui constrói um scanner, certo? Recebe como parâmetro um arquivo de entrada, né? Um arquivo fonte. E o construtor não acaba aqui, ó, tem um negócio a mais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, ao construir o scanner, usando o arquivo como entrada, pode ser que eu precise, flow em inglês é lançar, né? Lançar. Pode ser que eu precise lançar um erro, lançar uma exceção. Né? Então, o que Java faz foi uma escolha de design, ele trata os erros como, pelo menos uma parte deles, erros de execução, como eventos que, onde acontece, ele lança para cima. Então, quem chamou o construtor vai receber uma mensagem lá, puf, ó, veio uma exceção aqui. O que você pode fazer nessa hora? Vamos dizer que eu chamei e tentei abrir um arquivo que não existe. Vai dar uma exceção.
eu posso lançar essa exceção para cima. Então, eu poderia, ao invés de tratar esse erro aqui, eu poderia fazer assim, e não ter esse try. Eu estou jogando o problema para quem chamar a ler personagem. Quem chamar a ler personagem pode ser que, ó, dê erro aqui nesse método. E aí, lida com esse negócio, né? Ou eu posso lidar com esse erro aqui na hora que ele vir acontecer. Então é mais uma escolha de design da linguagem mesmo, assim, de como a linguagem foi construída, sabe, Alisson? Na minha cabeça. Posso ler mais depois para tentar entender melhor. Se tem alguma coisa que é possível só por causa da forma de compilação de Java. Mas na minha cabeça tem mais a ver com como a linguagem foi pensada. Ok, criamos o leitor. E aí, agora eu quero ler o arquivo, né? Vê, eu vou fazer assim. Ele foi muito longe. Enquanto é que eu concordei com ele, certo? Se eu tiver próxima à linha, ou seja, o, enquanto tiver alguma coisa para ser lida no arquivo, eu vou ler uma linha. E aí, se o conteúdo da linha for igual a personagem, quer dizer que eu tenho um personagem para ser lido. Deu para entender essa lógica? Então, então, vou ler uma linha. Se vier personagem, pode ser que esteja assim, né? Aí ele vai linha, linha, linha. Aí, se for um personagem, se fosse aqui, aí agora tem um personagem para ser lido, tá? E aí, se for personagem, eu vou ler o personagem. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, personagem. Personagem. Deu para entender? Então, eu não tenho esse método pronto ainda, certo? Mas o que, que eu fiz aqui? Esse método é ler todos os personagens. Então, ele vai abrir o arquivo, ele vai criar o hashmap, o dicionário. Por que chama hashmap, certo, gente? Porque é um mapa em que você tem uma chave como forma de acesso de cada elemento desse mapa, como se fosse um dicionário, né? No dicionário, o acesso a cada verbete é pelo nome, né? Casa, aí vai ter lá, detalhe de casa. Casa é um substantivo, nananana. Então, aqui é a mesma coisa, né? É uma string que eu tenho de acesso. Para acessar o conteúdo do personagem, eu boto o nome do personagem, né? Chapeuzinho vermelho, né? E aí, é um mapa, e essa chave, em programação, a gente chama de hash, né? Então, mapa de hash, tá? Abrir o arquivo, eu acho que eu preciso, na verdade, fazer arquivo, tentando fazer alguma coisa aqui que é. Vamos fazer alguma coisa aqui. Vou ter que filar para lembrar. Ah, não. Não. É do zero. Tá. Então, peguei o arquivo, criei um scanner com base nesse arquivo, né?
No final, eu vou ter que fechar esse scanner, dar um close aqui. E aí, enquanto tiver linhas nesse arquivo, eu vou ler uma linha. Se ela for personagem, eu vou ler tudo que tem relativo a um personagem lá dentro. Tá? Esse método não está pronto. Vamos fazer ele. Então, create método, ler personagem. Aqui ele criou o método. Vê, esse é público. Esse método ler personagens é público. O ler personagem pode ser privado. O que ler personagem tem que fazer? Ele tem que receber um leitor, né? E aí ele vai retornar um personagem. Então, personagem. Assim. Energia. A gente não tem nome de energia ainda. Vamos pegar o nome de energia. Então, o que a gente faz? Eu estou na leitura, certo? Li personagem. A próxima linha vai ser o nome, né? Então, nome igual a leitor, ponto, next line. Int, energia igual a isso aqui. Né? Então, é isso mesmo. Vê, o leitor next line vai pegar o nome. O leitor nextLine vai pegar energia, só que isso aqui retorna um string, ó. Esse método nextLine, tá vendo aqui? Ele retorna um string, aqui, né? Desculpa. Retorna um string. Então, mesmo que seja 100, vai ser 100 no formato de texto, de string. Para que eu encaixe isso numa variável do tipo int, eu preciso de ajuda de alguém. Aí eu peço a ajuda de quem? De um cara chamado integer. Ele sabe fazer uma coisa que chama parseInt. Parse é uma forma de traduzir um tipo de dado em outro. O parseInt é um método que vai traduzir um string S, um string S em, desculpa, um string S em um inteiro. S vira inteiro. E aí eu jogo um ING. E aí eu crio o personagem, retorno o personagem e volto para cá. O que você tem que fazer aqui é passar o leitor com um parâmetro. E depois de ler o personagem, o que eu faço? Eu adiciono o personagem lá na minha lista de personagens, na minha lista, melhor dizendo, no meu dicionário de personagens, né? Tenho que colocar uma chave para ele e tenho que colocar o conteúdo dele, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um item aqui mais, que vai ser a chave para fazer. Cadê a chave? E aqui vai ser só o. Então, vou fazer isso. Então, antes de ler o personagem, chave. Estou fazendo, certo? Achei que o personagem, a primeira coisa que eu vou fazer é ler esse cara aqui. Chave. Vou chamar de key também, né? É muito comum o hashmap ser chamado de key, tá? O método put aqui, ó, tá vendo esse método para colocar coisa no dicionário? Ele diz assim, ó, uma coisa é a chave, o key, e outra coisa é o valor, né? Beleza. Então, criei um leitor de personagens, certo? Agora, o desafio é não fazer mais isso aqui desse jeito. O que eu quero fazer? Eu quero trocar essas linhas 8 e 9 para uma coisa assim. Igual a ler personagens.
está no leitor de arquivo, né? Essa classe aqui eu posso, inclusive, deixar ela estática, porque ela não vai ter atributos, não vai ter mais, várias instâncias, então vai ser o leitor. Então, o que foi que eu fiz, certo? Eu estou querendo parar de usar essas duas linhas aqui, eu vou ter um dicionário de personagens que vai vir na minha classe leitor de arquivo. Eu coloquei esse método como estático, né? O que que significa? Que o meu leitor de arquivo, eu não preciso criar um objeto dele, eu não preciso fazer, né? Leitor de arquivo igual a, né? Arquivo, leitor de arquivo igual a new, leitor. Eu não preciso fazer isso para usar esse método. Como eu coloquei ele como estático, ele vira um método da classe. Então, eu não preciso criar um objeto com new para usar. Na verdade, eu não vou poder mais fazer isso. Tá? Isso funciona bem nesse caso, porque eu não vou ter vários leitores de arquivo. Eu não vou precisar criar vários objetos. Vou criar. Então, vai ficar meio que na própria fábrica, né? Que tinha falado, na própria classe do personagem. E aí eu vou tentar fazer isso aqui. E na hora de, em vez de acessar chapeuzinho assim, eu vou pegar isso no meu dicionário de personagem. Então, aqui, ó, eu vou fazer personagens.get, e aí eu passo a chave. A chave é o nome do personagem, né? Na verdade, a chave é o que eu escrevi aqui, né? É isso aqui, ou isso aqui. Essa é a ideia, tá? E aí, essas linhas aqui, elas ficam bem necessárias. Vamos ver se funciona? Então, beleza? Então, o dicionário, ele foi importante por quê? Porque me permitiu fazer isso aqui, ó. Eu consigo pegar quem é Chapeuzinho pelo nome. É diferente de um array, né? Que eu vou botar aqui 0, né? Ou 1, né? Eu consigo acessar, ou de uma release, né? Que tem um get também, você bota um índice, né? 01. Eu consigo acessar o objeto Chapeuzinho com os dados dela, né? Nome, energia, através de uma chave. E aí isso vai ser essencial já já. Então, essencial já já. Né? Vamos rodar para ver se funcionou. Aparentemente sim, tá? Então, ó, a energia de Chapeuzinho Vermelho passa a ser 90. Veja, para ele imprimir essa a frase aqui, a classe, o capítulo, né? Capítulo 1, teve que ter um objeto personagem acessível. Como é que ele escreveu o nome Chapeuzinho Vermelho? De onde é que veio esse nome, certo? Esse nome veio do personagem Chapeuzinho, que foi lido aqui, tá dentro do dicionário. Ele acessou esse personagem Chapeuzinho, pegou o nome, alterou a energia dela e jogou aqui na tela. Então, funcionou. Se tiverem perguntas, né, a gente pode depurar aqui para checar se. Vamos fazer um exercício rapidinho aqui, que eu acho que vale a pena. Então, vou depurar. Botei um breakpoint aqui. Ó, vou entrar, tá? Que danado. Vem ler personagens, certo? Então, vou ler os personagens. Aí, criei um dicionário vazio, né? Dicionário vazio. E aí, vou abrir o arquivo, criar o scanner.
Tem próxima linha? Tem. Então, leio a linha foi lida e ele leu o personagem. Então, o meu leitor de arquivo leu essa linha, tá aqui agora ele aqui, com o cursor aqui, certo? Aí eu pergunto, é essa linha é personagem? E é, né? Aí ele entra no if. Então, pega a próxima linha e coloca na chave. Aí ele vai colocar na chave. Agora vamos ler o personagem. Então, vou entrar nesse outro método aqui, certo? Entrei. Tá aqui embaixo agora. Vou ler o nome do personagem. Chapeuzinho vermelho. Vou ler a energia, 100. Vou criar um personagem. Aqui está o objeto personagem, com energia e o nome. E aí eu volto com esse personagem para cá. E coloco ele no meu dicionário. Aqui, a chave dele, chapeuzinho e o personagem. Agora, no meu dicionário de personagens, tem um cara lá. Né? Fazer o mesmo procedimento. Agora, personagem. Não tá mostrando o outro, né? Ele tá falhando aqui, mas tá os dois. E aí. Ah, não. Era só o Enter. Agora vai. Agora é o lobo, massa. Aqui mostrou. Pronto. Então tem dois elementos lá, tem dois nós. A gente pode ver eles aqui. Tá? Então tá lá o lobo, a chave e a chapeuzinho. E agora acabou o arquivo. Ele fecha o scanner. Não deu erro. Retorna todos os personagens. Retornando os personagens, na hora de criar o capítulo, eu vou pegar o personagem pela chave. Então, personagens têm dois caras, lobo e chapeuzinho. Eu vou pegar o objeto chapeuzinho. Pego esse objeto. E aí, quando eu vou entrar no construtor do capítulo, vocês vão ver que aqui, ó, o personagem já é chapeuzinho. Né? Ele já mandou, ele pegou de dentro do dicionário a referência e mandou aqui. Tá? Então, fizemos uma parte aí do mini projeto 7, né? Uma parte. Agora faltam ler os capítulos. Vê. Isso aqui já não existe mais, né? Então a gente não precisa mais colocar os dados. Ó. Os dados dos personagens estão todos, né, agora em arquivos. Tá? O capítulo vai ser parecido. O que é que o capítulo vai ser, né? A gente vai criar aqui um novo arquivo. Capítulos. A mensagem vai ser parecida. Vai ter um capítulo. Aí no capítulo vai ter o texto do capítulo, né? Então, deixa eu fazer. Então, vai ter isso aqui, né? Vai ter isso aqui, né? Só não vai ter esses espaços e tal, essas aspas. Tem um texto. Depois do texto, vai ter o que eu preciso, né? Eu preciso no meu personagem. Como é que eu vou pegar meu personagem? Pela chave dele. Então, isso aqui eu vou colocar aqui, na verdade. Chave do personagem. Depois eu preciso dar o quanto de energia ele vai ser modificado. Então, é isso que tem no meu capítulo. Beleza? Então, é isso que eu tenho que colocar lá.
Então, eu vou fazer uma coisa parecida, né? Vai ser assim. Vai ser uma coisa assim, né? Capítulos, ler, capítulos. Aqui vai ser um dicionário de capítulo, né? Eu posso colocar uma chave para o capítulo também, né? Eu vou chamar esse aqui de capítulo raiz, tá? Essa é a chave dele. E ah, eu acho que eu tenho tudo que eu preciso aqui, tá? E aí eu vou ter. Deixa capítulo 2. Vou jogar o texto lá, tá? Então, capítulo 2 tem esse texto aqui. Não, o capítulo 2 também é com chapeuzinho. É menos 20. Capítulo 3. É bom ter cuidado nos arquivos. Se eu der um espaço aqui, ó, esse caracterzinho do espaço, ele vai contar na string, certo? E aí, isso faz diferença no código, né? Quando você faz o equals, né? Então, a menos que você tenha algum processamento depois para excluir os espaços, isso pode dar erro, tá? Capítulo 3. Esse texto aqui. Também é chapeuzinho. E isso, capítulo 4. É, ok. É o lobo, né? Os 10. Capítulo. É, texto. Sozinho. Gente. É isso. Né? Então, temos aí todos os dados agora no arquivo. O objetivo da gente é, é né, com que tudo isso aqui deixe de existir. Tá? Vamos fazer o método ler capítulos aqui. Não existe esse método, a gente vai criar ele agora. Vai ser um método parecido com o método ler personagem, tá? Esse é um método parecido, né? Vai criar um hashmap aqui, ó. Tá? Capítulos, um hashmap dicionário de capítulo. Depois a gente vai abrir um arquivo.
Inclusive, estou fazendo uma coisa aqui que é bem para vocês não fazerem, certo? É Ctrl+C, Ctrl+V. Mas esse Ctrl+C, Ctrl+V não vai resolver ainda não. E aí, eu vou copiar aqui e vou adaptar, tá? Tem como resolver, Lucas? Tem. Mas ia dar um trabalho maior, não fazer essa cópia. Por hoje a gente vai deixar assim. Abro o arquivo, vejo se tem próxima linha. Se a próxima linha for capítulo, eu vou escanear a chave e vou criar um novo capítulo. Bem parecido, né? E aqui eu vou adicionar. Ler capítulo ainda não existe. Vamos criar. Ler capítulo vai ser bem parecido com ler personagem, né? Então, igual a new. E aqui eu retorno o capítulo. Hum, hum, ok. Só que o capítulo não tem nome e energia, né? A primeira coisa que o capítulo tem é. A chave eu vou ler antes, né? A chave eu tô lendo aqui, né? Tô lendo nessa linha aqui, a chave. Então a próxima coisa que ele tem é o texto. Então vamos pegar o texto dele. Aqui vem texto. Texto. Depois eu vou ler o personagem. Vê, na real, o que eu vou ler ali, o que eu tô lendo aqui é a chave do personagem, né? Então é aqui que começa a conectar. Ó. Essa palavra aqui, esse texto, é o que conecta a, o, esse arquivo com esse, né? Vira como se fosse um acesso de banco de dados, quase. Eu estou acessando um objeto que já foi lido antes. E aí eu consigo pegar. Então, para fazer isso, eu vou ter que ter acesso ao, ao release, o dicionário de personagens. Personagem, eu vou passar, ele vai ter que vir de algum canto. Né? Então, eu vou ter que pegar os personagens, ponto .get, e aí eu coloco a linha aqui, que é a chave do personagem, né? Eu posso separar aqui, né? String e personagem, né? Tá. Então, a ideia é essa. Eu tenho uma chave de personagem. Para essa chave ser acessível, para esse cara ser acessível ao dicionário, eu tenho que passar ele como parâmetro aqui. Eu não conheço quem são personagens. Então, eu vou ter que ter acesso a ele. Assim eu consigo. Isso vai dar problema em outros lugares, certo? Ele vai resolver já já. Mas aqui eu estou tendo acesso ao dicionário de personagens. Beleza. O que mais que precisa, né? Precisa de uma alteração de energia. Então a gente vai lá. Alteração de energia. Né? Incremento de energia, né? Vou melhorar só o peixe aqui. Incremento de energia.
Então, ele vai receber o leitor, né? Vai ler um incremento de energia. Vou colar isso aqui. E ainda tem mais uma coisa que ele precisa, que é um escaneador. A classe capítulo ele tem aquele método escolher, né? No método escolher, vou abrir aqui a classe capítulo. Então, ele tem o método executar. No método escolher, ele tem um escaneador que ele usa, né? É um escaneador do console, que é onde o usuário interage. A classe capítulo ele precisa de acesso a esse cara. Então, tem que ter acesso a ele, né? Talvez seja bom, pensando agora nesse escaneador, fazer com que o leitor de arquivo, né, ou passar ele aqui, né? Eu posso passar ele como parâmetro. Então, passar aqui, escanear. Aí esse escaneador, ele vai vir de algum lugar, né? Então, tem meu capítulo. O capítulo ele precisa de mais coisas do que o layer personagem, né? Ele precisa do hashmap de personagem. Ele precisa do escaneador. E aí eu vou repassar essa demanda de ter que ter essas coisas para cima. Então, aqui, como parâmetro, eu vou passar essas coisas, né? Beleza? Toda vez que eu chamo ler capítulos, eu tenho que ter a lista de personagens e o escaneador como parâmetro para que isso possa acontecer aqui. Agora vai. Então, posso chamar o ler capítulo agora. O que é que eu tenho que passar? Os personagens. Assim, uma coisa para você ver os parâmetros de um método é Ctrl Shift espaço. Ali mostra o que precisa. Então, ler capítulos precisa de personagens e escaneador. Vou deixar assim. Então, li os personagens, li os capítulos, né? Teoricamente, eu não preciso mais de nada disso. Eu posso agora usar somente os capítulos, né? Que é o meu mapa de capítulo do dicionário. E fazer assim, capítulos.get raiz, né? Foi o capítulo 1, né? Vou chamar de capítulo 1 também. Tem que vir aqui, tá? 1. Aí, agora, toda vez que eu for adicionar um capítulo, eu vou ter que ir lá no dicionário, né? Então, vem aqui. Esse aqui é o capítulo 2. 2. 2. 3. 4. Assim. Aqui eu vou pegar um. Vamos ver se funcionou. Então, se funcionar, eu já deixei bem mais limpo o meu código. Funcionou. Vamos ver se ele consegue transicionar de um capítulo para outro. Entrar. Responde. Então, funcionando. O que é que ele está fazendo agora? Eu não estou criando nenhum capítulo diretamente no meu main. Eu estou criando o capítulo a partir de um arquivo, né? Veja, tem um detalhe ainda que não está bom, que é esse aqui, ó. As escolhas estão aqui ainda, certo? Então,
a gente tem que tirar isso também daqui, né? Para tirar essas escolhas daí, a gente tem que colocar no arquivo também. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, escolha, certo? E aí a escolha vai ter um capítulo de origem, vai ter um texto e vai ter um capítulo de destino. Esse vai ser o formato. Então, escolha, origem, um texto, um capítulo de destino. A próxima escolha vai ter origem, um texto, e um capítulo de destino. E a mesma coisa aqui. A beleza disso é o seguinte, você pode entregar esse arquivo de texto agora para uma pessoa que não sabe programar. E ela pode escrever uma história inteira. Se você explicar um pouquinho da lógica de como é que funciona esse arquivo, ela pode escrever tudo o que ela quiser. Né? Tá. Então, eu coloquei as escolhas aqui. A gente tem que ler elas. Ler elas. Para ler essas escolhas, eu vou lá no leitor do arquivo. Aí, o que eu vou fazer, certo? Estou lendo as linhas aqui, ó, do arquivo capítulos, né? Se a linha for capítulo, beleza, eu vou ler um capítulo. Mas se a linha for uma escolha, eu vou fazer diferente. Se for uma escolha, eu vou pegar que capítulo, origem, capítulo de origem, vou pegar o texto da escolha e a chave do capítulo de destino. E agora eu vou fazer o procedimento que eu fazia lá aqui no app. Aqui, né? Esse mesmo procedimento. Então, peguei os dados, vou pegar a chave do capítulo de origem, que capítulo de origem, vou adicionar uma escolha nova, um texto da escolha e a chave do capítulo destino. Aqui. Ou seja, eu estou adicionando uma escolha que leva ao capítulo destino, né, a partir do capítulo de origem. Se vocês quiserem, dá para quebrar um pouquinho mais isso aqui. Se eu for fazer capítulo, origem, igual, igual, um pouco mais elegante aqui, né? E eu posso até criar a escolha antes também. Escolha. Fazer assim, fica bem partidinho, né? Capítulo de origem, capítulo de destino. Peguei eles, peguei a escolha, e criei com texto e com destino e adicionei ela ao capítulo de origem. Então, agora, a priori, a gente não precisa nem disso aqui, ó.
Aí, isso aqui é um main bonito, tá, gente? Um método main que não fica gigantão, né? Beleza? Vamos rodar? Então, entrar. Andando aqui, tá? Temos aí o mini projeto 7, né? Implementado. Tá? Esse aqui fazendo um trabalho bom aí pra gente. Né? Eu poderia transformar isso aqui num método, inclusive. Poderia fazer assim. Cadê? Ele vai ajudar aqui. Ele fez. Seria aqui, né? Poderia, né? Fazer assim, ler escolha. Tá? Deixar tudo aqui arrumadinho. Né? Beleza. Agora, faltou, né, a última parte, que é o mini projeto 8. Mas se vocês tiverem alguma dúvida até agora, é só dizer. O mini projeto 8 tá para entregar depois, né? Tá para entregar depois. No mini projeto 8, o que ele pede lá? Vamos ver. O mini projeto 8 tá aqui. Deixa eu só deixar esse aqui. Beleza. Então tá aqui no projeto 8, né? Usar, não, cria um subclasse a partir da classe capítulo para mostrar algum conteúdo adicional. Imagina, então, você parte do projeto 8. Vamos lá fazer isso. Então, o que a gente quer, deixa eu abrir aqui no projeto 8, a gente consegue ver. O que a gente quer é o seguinte, é ter uma imagem dessa, né? Uma imagem dessa associada ao capítulo e mostrar ela. Primeiro vamos pegar a imagem, certo? Então, vamos pegar essa imagem. Esse lobinho aqui. Tem um. Vou pegar isso. Acho que é meio grande ainda. Esse lobinho aqui, tá? Então, vai ter um capítulo aqui que os lobos uivam, né? Pronto. Nesse capítulo aqui, eu vou colocar. Esse capítulo vai ser um capítulo diferente, vai ser um capítulo imagem, tá? E eu vou colocar o logo, tá? Deixa eu só fazer isso aqui. Assim.
Porque eu acho que vai dar ruim lá na hora de. Eu tô imaginando isso. Tá muito grande, velho. Acho que esse também, não, sei lá. Pega esse lobinho aqui. Pronto, esse aqui tá melhor. Porque vai dar trabalho ficar. Depois a gente arruma uma imagem mais chique, tá? Beleza. Então, agora vê, para ler a imagem, eu vou ter que me ligar, porque como são várias linhas, tá vendo? O texto a gente tá botando uma linha só, aí dá o next line e lê o texto todo. Mas a imagem são várias linhas, né? Aí eu vou ter que fazer algum mecanismo aqui para ele ler todas elas e colocar num canto só. Então, para isso acontecer, eu vou ter que ter alguma mecânica aqui. Eu vou botar assim, início, imagem, e depois eu vou botar. Assim funciona. Ok. Eu tenho um capítulo aí diferente, certo? Se eu deixar assim, acho que meu código vai funcionar, mas ele vai quebrar depois, porque esse cara não vai ser lido, né? Tem que fazer a leitura dele. Tá, vamos lá. Então, o que que eu preciso fazer aqui? Certo? Criar uma classe derivada, uma subclasse. Capítulo imagem. E ela herda de capítulo. Faz tudo que o capítulo faz. E aí já deu um problema aqui, certo? Vamos ver como é que resolve esse problema. A gente precisa de um construtor, né? Um construtor da classe capítulo imagem que recebe tudo que um capítulo precisa para ser criado. E aí eu criei um construtor aqui e estou chamando o construtor da minha classe super. A minha classe super é a classe capítulo, não capítulo imagem. Imagem, além, né, de ter tudo que o capítulo tem, ele tem uma imagem. A gente vai guardar como string. Então, eu deveria receber também uma imagem aqui. String de texto e botar aqui no nome. Tá? E aí eu faço assim, imagem. Outra coisa que eles têm que fazer é na hora de mostrar, né, ele mostrar a imagem. Não vai funcionar agora porque o método mostrar está privado, né? Se deixar esse método privado, ele a classe base não, a classe subclasse não consegue ver ele, então eu tenho que deixar ele público, tá? Ou protected, né? Protected é um pouco melhor do que público. Private pode. Deixa eu só ver. E agora, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso fazer super, mostrar, chamo mostrar do super, e depois eu jogo a minha imagem na tela. Desse jeito, eu faço um mostrar especializado
da minha classe capítulo imagem, que chama mostrar da minha classe base e joga a imagem na tela. Eu acho que isso, por enquanto, resume bem a classe capítulo imagem, tá? Resume bem. Tem o construtor e tal. Agora, na hora de ler essa classe, ler esse objeto especial, lá no leitor de arquivo, a gente vai ter que fazer um caso para ele, né? Se a linha imagem, a gente vai ter que ler uma imagem também. Então, se for um capítulo imagem, eu pego a chave. Isso aqui tá beleza. Mas vai ser um capítulo imagem. E aí vai ter um ler capítulo imagem. Né? Vamos fazer esse negócio. Aí, então, ler capítulo imagem. Ele não existe ainda. Né? E eu acho que a gente pode fazer assim. Eu posso chamar o ler capítulo. Hum, pensando numa forma mais elegante de fazer aqui, tá? Uma coisa que dá para fazer é o capítulo imagem, ele ser criado a partir de um capítulo, né? Deixa eu fazer assim. Eu fazer uma coisa assim, que é texto. Isso aqui, tá? Ou, deixa eu digitar. O ler capítulo imagem vai ser bem parecido com o ler capítulo, né? Bem parecido. Aqui, pá, pá. Aqui. Aí. Só que ele vai ter uma coisa a mais, né? Ele não vai ser um capítulo, vai ser um capítulo imagem. Imagem. Ele tem a imagem a mais. Então tem que ler a imagem. Então, vou fazer uma lógica parecida com aquela do while, né? Enquanto não achar o fim da imagem, eu vou continuar adicionando. Uma string de imagem aqui. Certo? Vou passar essa imagem como parâmetro. Né? Ela vem aqui na posição. Agora eu vou ler a imagem aqui, certo? Enquanto a linha linha igual a, enquanto a linha for diferente do fim da imagem, eu acho que eu não percebi o início. Quando ela for diferente do fim da imagem, eu vou lendo.
e colocando aqui, né? Botando essa imagem, vou lendo e colocando. Então é isso. Assim eu vou ler a minha imagem. O que eu estou fazendo, certo? Eu li a primeira linha, e aí é o começo da imagem, né? Enquanto ela for diferente de fim de imagem, eu vou pegar ela e vou colocar na minha imagem. E depois eu vou ler a próxima linha. Tá? Continuar fazendo isso. E no final, construo um capítulo imagem. Tá? E retorno ele. Então, esse é o meu método de ler capítulo imagem. E aí, quando eu leio o capítulo imagem, retorno no capítulo imagem, e esse cara eu consigo botar no dicionário de capítulos normal. Vê, o dicionário de capítulos é um dicionário de capítulos, certo? Capítulo normal, base. Mas, por polimorfismo, o Java consegue tratar capítulos imagem como capítulos normais também. Mas na hora de chamar o método mostrar, ele vai chamar o método mostrar da minha classe especializada, da minha classe subclasse. Tá? Vamos ver se funciona. Então, eu vou entrar, vou esconder, né? E aí deveria aparecer o logo, né? Se esconde. E não deu certo. Hum, eu acho que eu sei por que não deu certo. Hum, vamos ver se ele para aqui em algum momento. Beleza. Então, o capítulo 4 é um capítulo de imagem. E cadê ele? Ah, e teve algum. Acho que ele não leu a imagem. Vamos lá, investigar. Tá, tô aqui, vou ler o texto. Ela passa a noite, a chave. Lobo, incrementa energia, imagem. Ai, faltou uma negação aqui. Enquanto a linha não foi igual. Enquanto a linha não foi igual, foi. Não foi igual, foi. Será? Vou arriscar. Então, ela entra na floresta, se esconde. Aí apareceu a imagem. Eita, tem um início de imagem ali perdido, né? Então, ela entra, se esconde. É isso. Botei a imagenzinha aí, ó. Né? Pode vir no começo a imagem também. Se é no meio, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá também. Né? Então, mostra a imagem e mostra o capítulo do texto. É um logo mais arrumado agora, né? Nossa, Deus. Vou pegar esse aqui. Então, entrar, onde apareceu. Passa. Então, desse jeito, a gente tem o uso de herança, né? A classe capítulo imagem, ela é herda da classe capítulo. Ela tem uma coisinha a mais, que é a imagem, tá? Tem uma variávelzinha a mais, um atributo. E ela
sobrescreve, tem um override aí do método mostrar. Por quê? Para mostrar a imagem, né? Além de mostrar a imagem, ela tem um super aqui para mostrar tudo que a outra classe base, capítulo normal, mostra. Tá? Quando eu coloco todo mundo no dicionário de capítulos, né? Tudo é tratado como um capítulo, mas na hora de chamar o método mostrar, ele vai tentar sempre chamar o método mostrar da classe mais especializada. Tá? E eu acho que é isso. Não daria para fazer o mini projeto 9 de todo jeito, no tempo, né? Não daria. Né? Ficou até bonitinha essa imagem, né? E aí vocês podem depois incrementar, né? Entrar, botar mais capítulos de imagem. Mas, tá? Um projeto 6, 7 e 8 aí implementados, tá? Para quem quiser dar uma olhada depois. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido a resolução desses mini projetos. O propósito de ter um hash map, né? Por que tem hash map? Né? Porque ou a ideia da herança também, acho que tudo se completa aí para ficar um projeto arrumado. E o legal disso é que fica um main, cadê aqui? Né? O main fica bem arrumadinho, tá entendendo? Não tem nenhum conteúdo aqui também, não tem nenhum conteúdo mais, né? Fica tudo nos arquivos, está tudo guardadinho aqui, ó. Né? Você pode agora mexer na sua história inteira e não vai precisar alterar uma linha de código. Mexer em nada do código. A história pode crescer, diminuir, mudar. É só mexer nesses dois arquivos que vai dar certo. Tá bom? Não sei se você tem mais alguma pergunta. Se não, vou encerrando por aqui. 3, 2, 1. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Alisson.